Leitura dos contos de Lima Barreto. Esse se chama Historieta Chinesa. Li Huanpo, vice-rei do Cantão, Império da China, Celeste Império, Império do Meio. Nome lhe vai a calhar. Notava que o seu exército provincial não apresentava nem garbo marcial, nem tampouco, nas últimas manobras, tinha demonstrado grandes aptidões guerreiras. Como toda a gente sabe, o vice-rei da província do Cantão, na China, tem atribuições quase soberanas. Ele governa a província como reino seu que houvesse herdado de seus pais, tendo unicamente por lei a sua vontade. Convém não esquecer que isto se passou durante o antigo regime chinês, na vigência do qual esse vice-rei tinha todos os poderes de monarca absoluto, obrigando-se unicamente a contribuir com um avultado tributo anual para o erário do Filho do Céu, que vivia refestelado em Pequim, na misteriosa cidade imperial, invisível para o grosso do seu povo e cercado por dezenas de mulheres e centenas de concubinas. Bem, verificado esse estado miserável do exército, o vice-rei Lian Huanpo começou a meditar-se nos remédios que devia aplicar para levantar-lhe o moral e tirar de sua força armada maior rendimento militar. Mandou dobrar a ração de arroz e carne de cachorro, que os soldados venciam. Isso, entretanto, aumentou em muito a despesa feita com a força militar do vice-reinado, e no intuito de fazer face a esse aumento, ele se lembrou, ou alguém lhe lembrou, o simples alvitre de duplicar os impostos que pagavam os pescadores, os fabricantes de porcelana e os carregadores de adubo humano, tipo dos mais característicos daquela Babilônia, cidade de Cantão. Ao fim de alguns meses, ele tratou de verificar os resultados do remédio que havia aplicado nos seus fiéis soldados, a fim de dar-lhes garbo, entusiasmo e vigor marcial. Determinou que se realizassem manobras gerais na próxima primavera por ocasião de florirem as cerejeiras e elas tivessem lugar na planície de Shuwei-ho, o que quer dizer na nossa língua planície dos dias felizes. As suas ordens foram obedecidas e cerca de 50.000 chineses, soldados das três armas, acamparam em Shuwei-ho, debaixo de barracas de seda. Na China, seda é como metim aqui. Comandava o seu em chefe esse portentoso exército, o general Fu Shito, que tinha começado a sua carreira militar como puxador de Tilbury em Hong Kong. Fizera de-se tão destro nesse mister que o governador inglês o tomara para seu serviço exclusivo. Esse fato deu-lhe um excepcional prestígio entre seus patrícios, porque, embora os chineses detestem os estrangeiros em geral, sobretudo os ingleses, não deixam, entretanto, de ter um respeito temeroso por eles, de sentir o prestígio sobre-humano dos diabos vermelhos, como os chinas chamam os europeus, e os de raça europeia. Deixando a famulagem do governador britânico de Hong Kong, Fu Shito não podia ter outro cargo na sua própria pátria, senão de general do exército do vice-rei de Cantão. E assim foi ele feito, mostrando-se desde logo um inovador, introduzindo melhoramentos na tropa e no material bélico, merecendo por isso ser condecorado com o dragão imperial de ouro maciço. Foi ele quem substituiu na força armada cantonesa os canhões de papelão pelos do Krupp, e por isso ganhou de comissão alguns bilhões de taels, que repartiu com o vice-rei. Os franceses do Canet queriam lhe dar um pouco menos, por isso ele julgou mais perfeitos os canhões do Krupp, em comparação com os do Canet. Entendia a fundo de artilharia, o ex-fâmulo do governador de Hong Kong. O exército de Li Huanpo estava acampado havia um mês, nas planícies dos dias felizes, quando ele se resolveu a ir-se a assistir-lhes às manobras antes de passar-lhe a revista final. O vice-rei, acompanhado do seu séquito, do qual fazia parte o seu exímio cabeleireiro Pinu, lá foi para a linda planície, esperando assistir às manobras de um verdadeiro exército germânico. Antegozava isso como uma vítima sua e também como constituindo o penhor de sua eternidade no lugar rendoso de quase rei
da rica província de Cantão. Com um forte exército à mão, ninguém se atreveria a demiti-lo dele. Foi lá, assistiu às evoluções com curiosidade e atenção. A seu lado, Fuxipo explicava os temas e os detalhes do respectivo desenvolvimento, com a abundância e o saber de quem havia estudado a arte da guerra entre os varais do cabriolé. O vice-rei, porém, não parecia satisfeito, notava hesitações, falta de elan da tropa, rapidez e exatidão nas evoluções e pouca obediência ao comando do chefe e aos comandados particulares. Enfim, pouca eficiência militar naquele exército que devia ser uma ameaça à China inteira, caso quisessem retirá-lo do cômodo do rendoso lugar do vice-rei do Cantão. Comunicou isso ao general, que lhe respondeu: é verdade o que Vossa Excelência Reverendíssima, Poderosíssima, Graciosíssima, Altíssima e Celestial diz, mas os defeitos são fáceis de remediar. Como? Perguntou o vice-rei. É simples, o uniforme atual muito se parece com o alemão. Mudemo-lo para a imitação do francês e tudo estará sanado. Li Huanpo pôs-se a pensar, recordando a sua estadia em Berlim, as festas que os grandes dignatários da corte de Potsdam que lhe fizeram, o acolhimento do Kaiser e, sobretudo, os styles que recebeu da sociedade com o seu general Fuxipo. Seria uma ingratidão, mas pensou ainda um pouco. E, por fim, num repente, disse peremptoriamente: mudemos o uniforme, e já. Jornal Careta, do Rio de Janeiro, escrito em 9 de setembro de 1922. Acabou esse conto de hoje, foi curtinho. Tchau, tchau.